Verso 10. Pois ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, o Criador e preservador de todas as coisas, levasse o iniciador da libertação deles ao objetivo desejado por meio do sofrimento. Mais uma vez, o verso 10 está enfatizando aquilo que foi aplicado aqui no versículo 9, tá? Mostrando que foi necessário para nós, tá? Para nós, isso daqui, essa obra redentora de Jesus Cristo foi para a salvação do homem. Então foi necessário, tá? Que o Criador e preservador de todas as coisas levasse Jesus, né, o iniciador da libertação deles, ao objetivo desejado por meio do sofrimento. Então foi necessário para que nós fôssemos salvos, que Deus levasse Jesus Cristo pelo aquele caminho de sofrimento até a sua morte. Pois tendo Jesus, que separa seu povo para Deus, quanto aos que têm sido separados, possuem a mesma origem. Esta é a razão pela qual Jesus não se envergonha de chamar os irmãos. Então, o texto está dizendo aqui que essa obra de Jesus Cristo, que mais uma vez o texto aqui no versículo 11 também enfatiza que Deus precisou fazer com que Jesus passasse por aquele período de sofrimento até a morte, para que eu e você pudéssemos receber essa salvação, essa maravilhosa graça de Deus. E por esta razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Jesus não se envergonha de me chamar e de te chamar irmãos. Versículo 12, ao dizer, ele cita alguns exemplos. Proclamarei teu nome a meus irmãos, falando de Deus. Na congregação cantarei teu louvor. E também depositarei nele minha confiança. E diz mais, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Então, o verso 12, ele cita mais uma vez alguns exemplos de passagens que Jesus se referiu à humanidade, àqueles que o seguiam, na verdade, ao grupo que foi salvo, né, a igreja, a igreja, a igreja é chamada de irmão. Então, vou dar um exemplo. Um dia Jesus estava pregando, e Maria, sua mãe, vai até ele e quer falar com ele. Aí os discípulos chegam e falam assim, mestre, sua mãe e os seus irmãos estão aqui e querem falar com o Senhor. Aí Jesus vira para eles e fala assim, quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus faz uma pergunta aos discípulos, quem é minha mãe e os meus irmãos? Aí os discípulos ficam assim, vixe, né? E agora? O mestre, o jeito que Jesus tinha perguntado, eles sabiam que ali sairia algum ensino. Jesus diz, os meus irmãos e as minhas mães são todo aquele que ouve a minha voz e as praticam. O que Jesus estava dizendo? Que Jesus estava dizendo que ele está formando uma família, a família de Cristo. E essa família, que o próprio texto vai dizer, aqueles que creram. E esses que creram, que nós já vimos, já falamos no capítulo 1, esses que creram, é enfatizado muito mais isso ainda em Romanos, quando ele diz que fomos adotados como filhos por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E agora somos co-herdeiros com Cristo. Então, quando o texto diz isso, quando diz que fala que Jesus tem os chamados irmãos, não é só um irmão de irmandade. Ô, meu irmão, tudo bom com você? Porque às vezes a gente ficou tão, ficou tão popular no sentido de tão normal. Nós chamamos o irmão como se fosse um e aí, cara, né? E aí, irmão? E aí, não sei o quê, né? Se tornou quase um meio de cumprimento, mas não. Jesus chama de irmão porque ele está chamando de irmão, de irmão. E nós, aqui, que cremos em Cristo, nos tornamos irmãos uns dos outros em Cristo Jesus. E a gente sabe que hoje em dia, quem pode ser considerado irmãos? Aqueles que são de sangue, né? Então, se tem o mesmo sangue, nasceu da mesma mãe, o mesmo pai, né? Então são considerados irmãos, e nós temos também aqueles que são irmãos por adoção, né? Por exemplo, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece plenamente os direitos daqueles que são adotados, tá? São realmente filhos dos pais que os adotaram, e também são irmãos daqueles que são filhos do mesmo pai, tá? Então tem todos os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas, tá? Não tem diferença nenhuma, tá? Isso no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Mas aqui, quando ele está dizendo que nós somos irmãos por adoção. Por quê? Porque fomos adotados pelo nosso Pai, nosso Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, e nos tornamos irmãos de Cristo, tá? Primeiro ponto, nós somos irmãos por adoção, mas também somos irmãos, né, fazendo um paralelo bacana aqui, para nós, de sangue. Por que de sangue? Não temos o mesmo sangue de Jesus, não. Nascemos de Maria ali, né? Não temos o mesmo sangue de Jesus nesse sentido.
Mas a Bíblia diz e enfatiza que o sangue de Cristo, né? O sangue de Jesus Cristo, ele é muito importante na nossa vida, mas ele foi o meio, a propiciação pelos nossos pecados. E o próprio Pedro vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Então, o sangue de Cristo ainda está em nossa vida, vertendo em nossas vidas, e ainda está nos purificando dos nossos pecados. Esse sangue poderoso está sobre nossas vidas. E quando nós ceiamos também, nós ceiamos ali com cálice que representa o seu sangue, tá? Então, somos adotados como filhos e o sangue de Jesus Cristo também está conosco, em nome de Jesus Cristo. E para nós terminarmos o verso 14, portanto, pelo fato de os filhos partilharem a natureza física comum aos seres humanos, ele se tornou como um deles e participou da mesma natureza humana, para que por sua morte pudesse tornar inoperante aquele que tinha o poder da morte, isto é, o adversário, e dessa forma libertasse aqueles que estiveram escravizados pelo medo da morte durante toda a vida. Isso daqui é maravilhoso. Isso daqui é sensacional. Olha aqui. Ele, pelo fato dos filhos partilharem da mesma natureza física como os seres humanos, ele se tornou participante da mesma natureza humana. Então Jesus se torna participante da mesma natureza humana, da minha natureza, da sua natureza. Ele se torna como nós, tá? E participando como nós, na mesma natureza humana, para que por sua morte pudesse se tornar inoperante aquele que tinha o poder da morte, isto é, o adversário. Ele está dizendo assim, ele, Jesus, o Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor, ele se fez humano para participar das mesmas naturezas que a nossa, para passar por aquele sofrimento que ele tinha que passar até a sua morte, e na sua morte ele torna inoperante aquele que tinha o poder da morte, isto é, o adversário, o diabo, o Satanás, né? o inimigo, tá? Essa é a obra, tá? Essa é a obra. E tornar inoperante operante, imagina, operante é operar, é o poder, a natureza de prosseguir, de continuar, de operar. Imagina uma máquina, né? Imagina uma máquina. Tem uma máquina e o operador daquela máquina vai lá, liga ela, programa ela e as coisas começam a funcionar. E aí, o que é tornar inoperante? É parar a máquina, é parar a fábrica e tirar do operador ali, é tirar dele a prerrogativa de operar aquela máquina, ou não limitar ele, mas seria retirar ele do seu ofício, do seu exercício, ou tirar dele o poder de operar aquela máquina. Imagina, eu estou aqui ilustrando só para a gente entender, ele está dizendo tornar inoperante aquele que tinha o poder da morte, ou isto é, o adversário, o diabo, ele tinha um poder, ele agia com aquele poder, ele tinha o poder de levar as pessoas, de enganar, de seduzir, né? de fazer as coisas que ele fazia, certo? Mas agora, com o sacrifício da morte, ele pode tornar inoperante aquele que tinha o poder da morte, o adversário. Então, o diabo, irmão, ele até tem poder ali, sabe? Até tem um poder, mas o poder que o diabo tem é não é nada diante do Senhor. Por quê? Porque pelo poder da obra, Jesus já tinha o poder acima dele, mas pelo poder da obra que Jesus executou, se tornando homem, olha isso daqui, se tornando homem, vivendo o sofrimento e morrendo, ele torna inoperante a obra do diabo, ele torna inoperante o adversário, ele torna inoperante aquele que tinha o poder da morte, isto é, o adversário. Então, aqui não é que ninguém mais depois de Jesus Cristo vai morrer. Não, as pessoas continuaram morrendo, nós vamos morrer também, certo? E isso acontece. Mas aqui Jesus está dizendo que ele torna inoperante o poder da morte, né? Isto é, o adversário, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o adversário, ele tá colocando agora a possibilidade de um homem morrer fisicamente, mas entrar no reino celestial, na glória e na eternidade, né? A morte, quando a gente fala de morte na Bíblia, não é somente a morte natural. A gente tem a morte natural que o homem vai lá e vai morrer, todos nós vamos morrer, inclusive Jesus passou por essa morte. Mas a morte que a gente fala aqui é a morte no sentido de que o salário do pecado é a morte,
certo? Então, se o salário do pecado é a morte, todos que pecam merecem a morte. E quando ele fala de morte aqui, a morte não é só física aqui. Ele está falando de morte eterna. Então, Jesus passa pela morte para tornar inoperante aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o adversário. Que morte? A morte eterna. Tá? A morte que é a condenação eterna, que é a sentença. A morte é a ausência total de Deus e aonde Deus derramará a sua ira na eternidade. Então, uns que creram em Cristo, receberam a mensagem do Evangelho, creram e viveram uma vida com o Senhor ali, que são o testemunho e o fruto, essas pessoas, quando chegar a hora do dia do Senhor, eles serão alcançados completamente e viverão para a eternidade com o Senhor, na eternidade com Cristo. Onde Cristo estiver, a igreja estará com Ele, viverá a eternidade com o Senhor. Mas aqueles que não creram, tá? Não creram, não se arrependeram dos seus pecados, não creram em Cristo, ou diziam que creram, mas na verdade não creram, só eram convencidos, essas pessoas, elas serão julgadas segundo as suas obras. E as obras delas serão más, reprovadas. E o castigo delas será a eternidade. Não uma eternidade que nem alguns pregadores muitas vezes falaram, né? Vai passar a eternidade com o diabo lá te espetando. Não, não é isso não. Porque o ruim da eternidade da morte não é o diabo espetando. O ruim da eternidade da morte é que a ira de Deus cairá sobre essas pessoas. O inferno não é ruim porque lá vai ter fogo, não. O inferno é ruim, o lago de fogo é ruim, porque lá Deus derramará a sua ira. Então, lá no lago de fogo, Deus vai pegar o diabo e vai pegar aqueles que morreram sem Cristo, que rejeitaram Cristo, que não quiseram a salvação, que não quiseram o Senhor, que não creram, que não quiseram viver segundo a sua verdade. Deus vai pegar o diabo, o inferno, e aqueles que morreram sem Cristo jogarão no lago do fogo, e lá eles receberão a ira de Deus. E o que eu posso dizer com isso é uma advertência para mim, para você, que todos nós somos sujeitos a acabar com esse fim. Creio que não. Nós não receberemos essa punição porque cremos em Cristo. Seremos salvos pela graça, por Ele. Ele nos alcançou e Ele nos guiará até a eternidade. Mas aqueles que não creram, aqueles que rejeitaram, aqueles que não quiseram, aqueles que ouviram a pregação do Evangelho e não acreditaram, esses receberão a punição eterna. Esses receberão a ira de Deus na eternidade. Então, aqui o Senhor tornou inoperante aquele que tinha o poder da morte. Isto é, o adversário, o diabo. O diabo tem poder no limite em que você dá para ele. O diabo, ele tem poder nas condições que você dá para ele. Então, se você abre as portas da sua casa para ele entrar, se você abre brechas para ele entrar na sua vida, pela sua boca você profere palavras que chama, né, vamos dizer assim, chama os demônios e o diabo para dentro da sua vida, para dentro do seu tempo, para dentro da sua casa. Tome cuidado, tome cuidado. Você está dando poder para ele. Não é que ele é muito poderoso, mas você está dando poder para ele. Ele só é subestimado, subestimado. E algumas pessoas acabam caindo porque vão dando brechas, vão dando liberdade para ele e ele faz um fuzuê mesmo. Mas quando nós cremos no Senhor, recebemos a palavra do Evangelho, cremos nele, oramos, Deus torna inoperante as obras daquele que tinha o poder da morte, certo? Isto é, o diabo. Tá? Ele tem poder, mas o poder dele não é nada perto do poder que existe no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.